Olá, divinos e divinas encantados! Sejam muito bem-vindos à nossa Cozinha Encantada de hoje. Nesse programa nós vamos falar sobre as ervas, vamos falar também sobre a casa, quando que a gente sabe que a nossa casa não está bem, que a gente precisa fazer uma limpeza, que a gente precisa dar banho na casa, e eu vou ensinar tudo isso para vocês hoje. Vamos começar. Como que a gente sabe que a energia da nossa casa não está bem? Quando a gente começa a perceber que as coisas começam a quebrar, você tem vazamento na casa, quando você vê que alguma coisa não está direito, né? Então, no sentido assim, os aparelhos domésticos acabam quebrando, você quebra xícara, você quebra copo, e aí, sabe aquela coisa quando você está pensando em alguém e de repente quebra um copo, de repente quebra alguma coisa, cai uma faca no chão, que a gente tem, né, essas superstições de cair a faca no chão, a gente vai riscar alguma coisa negativa, e então isso tudo faz com que a gente pare para pensar que algo não está bem, que a energia não está bem na nossa casa. Um outro sintoma que aparece também é quando você vê que você tem uma sonolência, você tem uma irritabilidade, às vezes você não consegue dormir também, você tem muitos pesadelos, você acorda de madrugada, então de repente, e não é um acordar natural, é um acordar assustado, algo te assusta e você, né, acorda. Então isso tudo faz com que você tenha esses sinais de que algo não está legal, de que algo não está bem dentro da sua casa. Quando os seus animais passam a adoecer, quando as crianças passam a adoecer em casa, uma das coisas que eu tenho feito muito, as pessoas me pedem com frequência, é benzer as crianças. E aí você vai perceber que não são só as crianças que não estão bem, não são as crianças que não estão conseguindo dormir ou que choram o tempo todo, que estão assustadas. Quando você vai conversando com esses pais, você começa a perceber que algo não vai bem, não só na casa, mas no trabalho, às vezes no relacionamento deles. Então é como se tudo entrasse nessa energia negativa. Então esses são sinais de que a gente tem que ficar atento com a nossa casa. E quando você vai percebendo que essas coisas estão atrapalhando a sua vida, que isso está tirando a tua energia, que você não consegue ficar, e as coisas vão se estendendo, porque muitas vezes não só os bichinhos ficam doentes, né, os seus animais ficam doentes, as crianças ficam doentes e você também. Então as energias, elas não vão fluindo, elas vão ficando cada vez mais densa, e aquilo vai trazendo coisas muito negativas. Então, tudo passa a não dar certo. Então, existe às vezes uma escassez de dinheiro, muitas brigas dentro de casa, quando tem discussões, quando você percebe que algo realmente não está, sabe, não está se entrosando as coisas, os casais não estão se entrosando. Então, isso é um sinal de que algo não vai bem dentro da sua casa. Uma das coisas também é quando você tem uma sensação muito grande de cansaço, quando você não quer ficar dentro da sua casa, você fica irritado, você quer sair, ou então você só dorme, entra naquela depressão, naquela tristeza, aquela coisa de que você não consegue sair. Isso também é um outro sintoma de que algo não está indo bem. Bom, o que a gente pode fazer para limpar? Mas antes disso, eu quero falar para vocês o seguinte: a gente sempre acha que são os outros que trazem a energia negativa. Também são. Quando você pega uma pessoa invejosa, é terrível, porque ela quer o que você tem, entre aspas, porque ela sabe que ela não consegue ter aquilo porque ela não é você. Então, a gente trabalha muito isso no sentido de que a pessoa, ela tem que ser algo, ela tem que ser para ela conquistar as coisas. Então, o invejoso, ele quer ser quem você é para poder conquistar todas as coisas. Então, assim, o que você
tem que ver muito é que muitas vezes a gente carrega lá de fora essas energias negativas, porque são pessoas que tiram a sua energia, né? Aqueles vampiros, são aquelas pessoas chatas que o tempo todo reclamam. A gente traz a energia, às vezes, de um lugar que a gente passou, um lugar que está mais triste, aquelas pessoas que estão mais para baixo, fofoca, né? Se a gente está num ambiente de trabalho e existe muita fofoca, existe muita intriga, aquela puxação de tapete, isso tudo é o que a gente traz de fora para dentro da nossa casa. Então, quando a gente chega em casa, a gente também tem que fazer um banho de descarrego, a gente tem que limpar a nossa energia para a gente não deixar essa energia dentro de casa. Uma das coisas principais é que quando existe uma briga, quando existe uma desarmonia dentro de casa, a gente vai deixando que esses sentimentos fiquem nas paredes. Então, muitas vezes a gente vai ter que trabalhar isso também. Então, a bateção de folhas. Então, quando você usa as folhas frescas para bateção de folhas, são folhas frescas, são ervas frescas, em que você vai batendo nas paredes para limpar. Então, você vai fazendo a tua oração, você vai fazendo o teu decreto de que tudo seja limpo, de que tudo seja tirado daquelas paredes e também é importante, né, gente, não voltar a fazer de novo, né, porque não adianta limpar e sujar de novo. Então, ter sempre esse cuidado de não discutir na mesa, de não discutir em casa, de não ter brigas, de ter sentimentos prósperos, porque isso faz com que a sua casa se ilumine. Mas, partindo para uma outra coisa, a gente tem que pensar assim, como que a gente pode se proteger? A gente pode fazer uma defumação, a gente pode fazer um bate-folha, a gente pode fazer banhos, né? Limpar a casa sempre de dentro para fora. Então, você vai fazer a defumação, você faz de dentro para fora, com ervas secas que você vai pegar, você vai pôr um carvão ali, você pode utilizar um pote, você pode usar um tulíbolo, o que você achar melhor. Você vai fazendo a defumação do mesmo jeito que eu falei, vai cantando, tem os mantras, tem as canções, tem várias formas de ser feita e vai limpando a sua casa. Quando termina, você pega isso que sobrou, você pode deixar na guia da sua casa e aquilo, conforme for, ela vai embora, vai ser levado embora. Uma bruxa, ela vai utilizar um caldeirão, como esse aqui. O que ela vai fazer? Ela vai colocar as ervas aqui dentro, vai colocar álcool e vai deixar queimar. E ali ela vai colocar todas as intenções dela. O que ela quer limpar, o que ela quer tirar da vida dela, as pessoas que ela quer eliminar da vida dela, ela vai colocar tudo aqui dentro e vai botar fogo e vai deixar queimar. Por quê? Porque é uma forma de limpeza, é uma forma de você trabalhar, né, e queimar todas essas energias negativas. Uma outra forma que você pode também se proteger dentro da sua casa é você ter plantas em casa. Plantas que vão limpar, plantas que vão filtrar essas energias e, além de tudo, vai alegrar a sua casa, vai ficar super bonita, né? Então, quais são as plantas que a gente poderia ter nas nossas casas, lembrando sempre que a gente deve ter cuidado com as crianças, tá? Os animais e as crianças, porque existem plantas de defesa que são tóxicas, como, por exemplo, comigo ninguém pode. Então, se você tem uma área fora da sua casa ou algum espaço mais alto, então você tenha essa planta fora do alcance das crianças e dos animais, porque ela é muito tóxica. Você tem como outra erva de proteção, você tem a arruda. E a arruda, ela é muito gostosa, porque ela tem um aroma, ela tem um perfume, ela exala. Quando você está regando, quando eu estou regando o meu jardim e cai a água ali na arruda, a gente percebe o cheiro dela. E antigamente, os mais antigos, eles usavam a arruda na orelha, né? Aqui atrás da orelha, eles punham um galinho de arruda que era para se proteger contra o mal olhado. Então, né? Essas histórias já vêm de muito tempo. A arruda ela é muito delicada,
E tem gente que seca realmente a arruda e a pimenteira, gente. Tem pessoas que têm um olho tão gordo, têm um olho tão maldoso, que elas realmente elas secam. Então a gente tem que se proteger muito, muito, muito dessas pessoas. A arruda, você pode deixá-la em casa, ela pode ficar dentro de casa, mas ela pode também ficar fora. O ideal é que ela fique na porta de casa, bem na entrada, né? Que para a hora que chegar, bater ali, já fica ali mesmo, certo? O Comigo Ninguém Pode também. E uma que é de grande proteção é a espada de São Jorge. Ela traz muita coisa. Ela, além da proteção, além dela cortar todo o mal, né? A espada, ela vem cortando, ela traz muita proteção pra gente. Ela elimina o negativo, mas traz muita proteção também. Outra que a gente pode utilizar para casa também é o guiné. O guiné é também muito perfumado. E o guiné, ele tem uma coisa, um segredinho que eu vou contar para vocês já já. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta e eu vou falar do guiné para vocês. Até já! Olá, sou Thaís Pavanelli, sacerdotisa das Filhas de Lilith e proprietária do ateliê A Divina Linha. Sou taróloga, numeróloga e psicóloga. Se você deseja ter uma transformação na sua vida, agende uma consulta e que você conhecerá a si mesmo e a gente pode montar um plano de ação através do tarô terapêutico e da numerologia kármica, em que você vai conhecer a sua missão de vida, regência de vidas anteriores e tudo aquilo que você necessita para que haja essa mudança na sua vida. Você pode agendar pelo telefone 11 988763319 ou, se você quiser, pelo Instagram, @sacerdotisa Thaís Pavanelli. E se você quer ter uma roupa que você vá para um ritual, para uma festa, para eventos, você entra pelo Instagram, @adivinalinha. Retornando agora, eu fiquei de falar para vocês sobre o guiné. O guiné, ele é uma planta que ele é medicinal também. As pessoas não pensam nele assim. Ele é uma erva que, se você bobear, ele infesta o seu jardim. E ele é muito perfumado. Só que ele tem não são espinhos, mas ele tem alguma coisa que você percebe que ele gruda na gente e ele até machuca. Então ele é uma erva de proteção mesmo. Ele é aquela erva que vai proteger a sua casa de tudo e contra todos aqueles que tiverem um pensamento, uma energia negativa, né? Ele é rico, olha, para vocês terem uma ideia, ele é diurético, ele é anti-inflamatório, tá? E ele é sedativo também. Então, as ervas, a gente usa as ervas para nos defender, mas essas ervas têm coisas maravilhosas, têm propriedades muito boas para a gente poder conhecer um pouco mais. Aqui a gente vai falar sobre as defesas, a gente está falando sobre as defesas na casa, né? Então, elas vão ser usadas para isso, mas se você for estudar mais a fundo, elas têm propriedades medicinais muito grandes. Vou falar agora para vocês do quebra-demanda. Então, quebra-demanda, como o nome já diz, vai lá e vai quebrar as coisas que não estão funcionando de uma forma positiva na nossa vida. É uma florzinha comprida, os meninos vão mostrar também, cada plantinha dessa que eu fui falando, eles vão mostrando as fotos para vocês, vão colocando para vocês identificarem melhor as ervas, tá? Então, quebra-demanda é uma folhinha bem delicada e a flor dela é pequenininha, muito bonitinha, mas ela tem um poder muito grande de limpeza, tem um poder muito grande de realmente cortar aquilo que não está bom na vida da gente. O guiné já falei, a arruda também é um filtro contra até espíritos negativos, para vocês terem uma ideia. Então, a arruda, ela é muito poderosa, tá? E uma coisa também, ela limpa larvas astrais. O que seria uma larva astral? É quando você carrega algo
que está ali grudado em você. Então aquilo ela vai eliminando também. Então um banho de arruda é muito bom para a gente limpar tudo isso. A espada de São Jorge, já falei para vocês. E a espada de São Jorge, inclusive, ela é um escudo para a gente, para a proteção da nossa casa. Lembra que eu falei que ela vem cortando as coisas? Então, a gente pode tê-la em casa. Vocês já devem ter ouvido falar no vaso de 7 ervas, que é o mais comum que a gente tem dentro de casa, que a gente tem na porta de casa. O ideal é que esse vaso ele esteja na porta de entrada da sua casa. Então essas 7 ervas, elas vão ter funções diferentes, elas vão trabalhar de uma forma diferente, mas elas se completam entre si. O 7 é um número mágico, 7 é um número que trabalha toda a energia, né, do mundo. Então essas 7 ervas, elas vêm realmente para nos proteger. Guiné, arruda, pimenta, comigo ninguém pode, espada de São Jorge, manjericão e alecrim. São as 7 ervas que vêm nesse vaso. Então elas são muito importantes. É uma grande proteção. Outra coisa que vocês podem ter na porta de casa é um vaso de espada de São Jorge. A lança também, né? Tem a lança, tem a erva de Santa Bárbara, você pode fazer um vaso com tudo isso, também é de proteção. Uma guiné, uma arruda na porta de casa também. Então, tudo isso faz com que vocês sejam protegidos sempre. Você pode fazer um banho bem legal, que você pode colocar ali arruda. Isso você pode fazer tanto com as folhas secas quanto com elas in natura mesmo, né? Então você pode colocar arruda, você pode colocar a espada de São Jorge, você pode colocar o alecrim, você pode colocar o guiné para fazer essa limpeza, certo? Você pode pôr uma erva só para fazer uma limpeza, um banho poderoso. Eu lembro uma vez que eu participei de um grupo que foi dado nós fizemos várias garrafadas de banhos. E nessas garrafadas a gente utilizava o álcool de cereais e as ervas. As ervas eram frescas. E aí a gente ia colocando dentro da garrafa aquilo e depois o álcool de cereais, bastante ervas, o álcool de cereais, e eram garrafas escuras e que a gente tampava essas garrafas com sacos plásticos pretos e deixava num armário fechado que não podia ter luminosidade. E ao longo do ano a gente foi utilizando esses banhos que já estavam prontos e a gente utilizava para limpeza, para alegria, para proteção, tinha banho para energizar. Então, dependendo da erva que você usava, tinha uma finalidade. Então, isso é muito legal, isso é muito bom. Porque você pode fazer as garrafadas também, você pode preparar o seu banho, você vai macerar essas ervas, então você vai pôr as ervas no pilão e vai lá macerando, e na hora que você estiver macerando, você já vai fazendo o seu pedido, que me proteja, que me livre de todos os males, que me livre das pessoas invejosas, que me tire do caminho aquelas pessoas que não vão contribuir com a minha vida, que não vão agregar. Então, você vai fazendo a sua intenção em cima das ervas. A mesma coisa com o banho, a mesma coisa quando você vai fazer a defumação e quando você for fazer o bate-folha. Então, do mesmo jeito, você vai utilizar as plantas sempre colocando uma intenção do que você quer fazer. Então, a gente tem que lembrar que a gente pode acrescentar várias plantas. E eu quero que vocês vejam e ouçam o seu coração, que criem também as suas receitas, não fiquem só em cima das receitas que a gente dá, mas o que você sente que você pode fazer, o que você pode mudar. Só lembrando que tomem cuidado com as ervas que vocês forem utilizar, para que elas não sejam perigosas, que elas não sejam nocivas. E um aviso de novo, comigo ninguém pode, fica longe, né, dos animais. Outra planta também que tem que ficar longe dos animais é o alecrim,
porque ele é venenoso para eles, principalmente para os gatos. Então, quem tem gatinho em casa, eles são curiosos, eles vão lá, eles comem, cachorro, a mesma coisa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E, principalmente, com crianças. Então, a gente tem que ter essa preocupação com eles. Os banhos, todos que vocês fizerem, lembrem que vocês vão colocar a vasilha, a água vai ferver, você vai desligar, colocar as ervas e abafar. Deixar ali amornar, você pode coar esse banho e tomar do pescoço para baixo. Por que do pescoço para baixo? Porque tem muitas pessoas que têm religiões e que não pode colocar, não pode tocar, né, a cabeça com nada. Então, o mais fácil, que vocês nunca vão errar, é sempre do pescoço para baixo. Tomem o seu banho de higiene e depois façam o banho das ervas. E sempre com uma intenção, que esse banho me tire, que ele me retire todas as maldades, todas as coisas ruins da minha vida e que liberem, né, coisas boas pra gente, certo? Vocês que estão aqui, agradeço muito sempre vocês estarem comigo, participarem. Gostaria que vocês participassem cada vez mais com o meu Instagram, @sacerdotisa Thaís Pavanelli. Ali a gente está colocando dicas, os programas estão vindo de uma forma assim bem... Está sendo tão gostoso fazer, está sendo muito legal. Então, tudo que eu puder ensinar, e eu gostaria muito de ter o feedback de vocês, do que vocês estão achando, de dicas, quiserem mais alguma informação, coisas que vocês necessitem, tá bom? A gente vai estar sempre junto com vocês para poder transformar a vida de vocês. A Cozinha Encantada, ela veio com uma proposta de mudança de vida. As receitas, os feitiços, as dicas, tudo para melhorar o seu dia a dia. Essa é a nossa intenção aqui. Um grande beijo para vocês e até o próximo programa. Até, pessoal!